Olá, senhores estudantes. Estamos aqui dando continuidade à análise dos problemas do livro do David Griffiths, de Mecânica Quântica. Estamos aqui com o problema 2.10. Agora esse problema vai tratar do caso do oscilador harmônico quântico, ok? Então, nesses problemas nós temos, por exemplo, esse item A que é que construa a função φ2, psi2, aliás, né, em função de x da posição. Para isso, temos que ver o contexto desse capítulo, nessa parte que fala do oscilador harmônico. Depois ele quer que esboce o gráfico da função de onda no estado fundamental do oscilador harmônico, psi0, no primeiro estado excitado, psi1, e no segundo estado excitado, psi2. No item C, ele quer que verifique a ortogonalidade da função de onda no estado fundamental em relação ao primeiro estado excitado e ao segundo estado excitado entre si, né? Por meio de integração explícita, né? Então ele quer ver todos os passos, né? E ele dá uma dica aqui, no caso desse cálculo, né, da ortogonalidade, né, se você explorar a paridade e a imparidade das funções, né, restará apenas uma integral a ser obtida. Né? Então, tem funções que têm paridade, né, elas são espelhadas, né, em determinado eixo, né, e aí, quando você normaliza isso, você descobre que, como a normalização é a densidade de probabilidade integrada em todo o espaço, você descobre que a área abaixo da curva da função de onda, né, do módulo ao quadrado dela, é a própria probabilidade. Se tiver a função de onda simetricamente na região negativa e positiva do plano cartesiano, aí você revela que é zero, né, essa probabilidade. Então vamos ver todos esses casos aí tratados aqui no problema. Então para isso a gente vai analisar, partindo dessa equação, né, que ele fala quem é a função, na verdade, para a obtenção da função φ0, né, que ele mostra aqui, opa, tá aqui, né? A função φ0, psi0, né? Ela é igual a essa expressão, que vem do estado do oscilador, é o estado fundamental do oscilador harmônico quântico, que envolve a massa da partícula, o fator πh cortado, a frequência angular de oscilação, e e elevado a menos m ômega sobre 2h cortado vezes x ao quadrado. Então tem uma cara de gaussiana, né? Essa função, certo? Uma função gaussiana. E, além dessa função φ0, nós temos aqui que, se a gente for olhando como foi feito o procedimento todo para o oscilador harmônico quântico, também revela essa função aqui, que ou seja, isso é para o estado fundamental, que nós vimos a equação 2.47. Agora você também pode ver para os estados, para outros estados, né? Seja para o primeiro estado excitado, para o próprio estado fundamental, né? Então está aqui, e para o primeiro estado excitado, segundo estado excitado, você atende a essa expressão que envolve o operador escada, o operador de soma, né? Então, o operador escada atuando a primeira vez sobre o estado fundamental, você obtém o primeiro estado excitado, a menos dessas normalizações aqui à frente, né? Esse fator, né, que envolve. Quando você aplicar pela segunda vez, você vai ter o segundo estado excitado, a terceira vez o terceiro estado e assim por diante. Você pode construir todos os estados quânticos a partir do estado fundamental, tá vendo? O operador escada, que foi definido usando o método algébrico, né, ou o método algebraico, né, para você resolver a questão de obter todos os estados, né, excitados desse sistema quântico, que é o sistema, no caso, com potencial do oscilador harmônico quântico. Então, vamos tratar desse problema. Bom, esse operador escada, então, ele é definido dessa forma, né? O operador de subida é o A+, o operador de descida é o A-, né? E é definido dessa forma, envolvendo essas relações, né? O fator 1 sobre raiz quadrada de 2, h cortado, massa da partícula vezes a largura do poço, né? Onde a partícula está submetida àquele potencial, menos mais, né? IP, que é o operador momento linear, mais, né, a massa vezes a frequência angular vezes o operador posição. Tá? Então, esse aqui que define o operador escada. Com esses objetos, né, com essas relações, nós podemos, então, de fato, resolver aqui. Né? Então, utilizando a equação 2.47, que é a função de onda do estado fundamental para o oscilador harmônico, e a equação 2.59, que aplicando o operador escada sobre o estado fundamental, você vai obtendo todos os outros estados excitados, então nós temos aqui. Para obter o primeiro estado excitado, eu preciso aplicar o operador escada de subida uma vez sobre a função de onda no estado fundamental. Está aqui. Então, aplicando o operador escada, ele envolve, então, lembra, né, aquele fator 1 sobre raiz quadrada de 2 vezes h cortado m ômega. E, ó, o operador momento linear atuando, tá vendo? Menos h cortado, derivada a primeira sobre a função no estado fundamental, que é essa daqui, m ômega sobre πh quadrado quadrado elevado a 1/4 vezes e elevado a menos m ômega sobre 2 vezes h cortado vezes x ao quadrado. E
mais a massa M' vezes o operador posição atuando na mesma função no estado fundamental. Tá certo? Essa era a relação aqui. O menos I H cortado do próprio, menos I do próprio operador, que estaria aqui dividindo, ou simplesmente dividido por I, simplificou com o I, que já estava no operador escada, né? Se você olhar para a equação 2.47, você vê isso. Então, simplificou aqui, só sobrando, de fato, menos H cortado aqui apenas, tá certo? O menos já estava do operador, né? O operador escada, o operador de subida já mostrava esse menos. Então, vamos lá. Aplicando, então, o operador escada para a obtenção do primeiro estado excitado do oscilador harmônico quântico, então, eu tenho lá 1 sobre raiz quadrada de 2, H cortado, M ômega, vezes. Aí, essas constantes estão sendo postas à frente da derivada, não tem problema nenhum, está aqui. Aqui menos H cortado. E agora aplica o operador, a derivada sobre essa estrutura, né? Que é aqui. Menos, vamos lá. Ó, na verdade, a derivada só vai atuar sobre onde tem x, que no caso é só na exponencial aqui, né? Que tem x quadrado. Então, vai ser a derivada do expoente, que é 2x, vezes a derivada da exponencial, que é a própria exponencial que está escrita aqui na frente em evidência. E mais, né, respeitando a soma aqui, né, mais m ômega, derivada, agora é derivada de um produto, né, então derivada do primeiro vai ser simplesmente 1, né, que é m ômega, aqui, vezes o segundo, que está aqui, está escrito, né, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, né, que aí vai dar esse termo aqui, já substituído, que no final das contas fica só m ômega x vezes e elevado a menos m ômega sobre 2h cortado vezes x ao quadrado, porque está proposto em evidência ali, tá ok? Na verdade, né, o operador só atuou uma vez, né? Isso que eu tô... Desculpa, só tenho que pegar a massa vezes ômega vezes x e simplesmente multiplicar, nada mais. Era só transcrever, né? O operador só atuou uma vez, não é sobre o produto, não. É só uma vez mesmo que atua aqui. Né? Não envolveu o x, só envolveu a exponencial na derivação. Então tá, respeitando essa condição, então nós temos aqui isso é igual a 1 sobre raiz quadrada de 2h cortado m ômega sobre π vezes h cortado elevado a 1 quarto, 2m ômega x vezes a exponencial e elevado a menos m ômega sobre 2h cortado vezes x ao quadrado. Isso aqui resulta, né, porque você tem... Dá para combinar esses dois resultados, né? Porque aqui você simplifica 2 com 2, aqui você simplificou h cortado, o sinal de menos fez o produto, só sobrou m ômega x exatamente com o sinal positivo, né? Então ficou ele mais ele mesmo, né? Então por isso que apareceu duas vezes ele. E aí tem essa expressão lá. Agora aqui ficamos então com o primeiro estado excitado, que seria esse daqui, né? Opa, tá aí. Primeiro estado excitado, a função de onda para o primeiro estado excitado atende a essa expressão. Para o segundo estado excitado, que seria o psi1, que ele pediu para a gente calcular, e o psi2 também ele pediu, que é o segundo estado excitado. Então, se aplicar o operador escada, o operador subida duas vezes, né, sobre o estado fundamental. Como já aplicamos uma vez ali, né, eu aproveito essa expressão que já está aqui, né, obtida, né, claro, né, e eu aplico o operador escada novamente sobre essa estrutura. Tudo isso aqui são constantes, agrupadas aqui, que aí dá para a gente compactar mais, né, depois. Mas eu vou ter que aplicar a derivada, o operador escada, o operador subida novamente aqui, ó, tá vendo? 1 sobre... Como eu sei que eu vou aplicar duas vezes, né, então agora eu vou ter essa função. Quando o operador escada atuar, ele vai produzir uma outra quantidade como essa, né, raiz quadrada de 2, h cortado m ômega. Aí dá para escrever ela, tá vendo aqui, ó, na frente de novo. Porque lembra, o operador escada ele atuou, obteve o φ1, mas o operador escada, o operador subida vai atuar sobre o φ1. E aí vai produzir esse nova quantidade aqui. E aqui está m ômega sobre π vezes π elevado a 1 quarto, 2 m ômega. Tá vendo? Vezes aqui o operador escada, o operador subida no caso, né? Atuando nessa parte, que é a única parte que realmente vai atuar. Envolvendo x e a exponencial. Aqui sim é a derivada do produto, que eu estava falando antes, na verdade é aqui que ocorre. E a gente tem, então, a partir daí, igual, né? Vamos simplificar o máximo que a gente pode, essa estrutura mantém, mas esse menos h cortado simplifica com esse h cortado, dá uns... O fator... Cadê? Esse fator 2 simplifica com esse 2, então só sobrou um h cortado de fato. E ao menos foi mantido aqui dentro, né? Então esse h cortado foi mantido aqui antes de resolver. Então o único h que não foi ainda simplificado.
e aqui MP, M a quarta. Bom, tá ótimo. E aí agora, vamos atuar então essa derivada sobre esse produto de funções, né? Então vai ser derivada do primeiro, que é x, vezes a segundo, que está posto em evidência aqui na frente, mais, né, no caso, a derivada a manter o primeiro, que é x, vezes a derivada do segundo. Derivada da exponencial elevada a menos m ômega sobre 2h cortado x ao quadrado vai ser a derivada do expoente, que vai dar 2x, tá aqui, vezes o próprio expoente, tá aqui, segundo a regra da cadeia, e ainda vezes o fator, né, da derivada do expoente também produziu esse m ômega sobre 2h cortado, que é o que já estava aqui, né, a constante multiplicando. Mas, né, aí no caso aqui essa quantidade, que é m ômega x aplicado sobre a função de onda. Tá aqui, sobre essa estrutura da função de onda. Né? Isso é igual, então, aí podemos agrupar esses termos, tá vendo? Aqui, ó. Posso incorporar h aqui, deixa eu ver. Um h simplifica de fato, né? Você simplifica esse menos h aqui, com esse primeiro parênteses, desde que você compense aqui no m ômega x ao quadrado, né? Então, tá aí compensado, tá vendo? Tem um h cortado aqui embaixo. 2m ômega x ao quadrado menos 1 vezes a função de onda, vezes a parte da gaussiana da função de onda. Então, portanto, né, ou seja, isso dá aqui essa expressão, então fica sendo o segundo estado, a função de onda do segundo estado excitado do oscilador harmônico quântico, via operador escada, né, que nós estamos usando aí. E aqui, portanto, né, da equação 2.67, que é aquela que você consegue obter os estados estacionários, né? Estado estacionário, perdão, essa expressão não vale aqui. É o segundo estado excitado do oscilador harmônico quântico. Tá aí. Função de onda segundo é igual a 1 sobre raiz de 2, tá vendo? Vezes aqui. Operador escada atuando 2 vezes sobre o estado fundamental é igual a essa expressão que a gente tem aí. Então você confere, né, que a equação 2.67, ela de fato é uma fórmula geral, né, que vale para você medir qualquer estado estacionário. E aqui foi verificado, porque ele pediu para fazer isso de forma explícita, né? Então foi feito o cálculo para obtenção do primeiro estado excitado e segundo estado excitado para o oscilador harmônico, foi feito de maneira explícita. Mas aí é claro que atende a equação 2.67 e o Griffith já mostrou. Bom, no item B, ele havia perguntado, só para recordar aqui, cadê? Aqui. O item B, ele quer que você faça um esboço, né, dos gráficos do estado fundamental, do primeiro estado excitado e segundo estado excitado do oscilador harmônico. Então, tá aqui. Certo? O estado fundamental, ele tem esse comportamento de uma gaussiana propriamente dita. Por primeiro estado excitado, a gaussiana já é modificada, né? Ela fica com esse comportamento. E para o segundo estado excitado, tem esse comportamento aqui. Aí não tem jeito, né? Ou você faz manualmente ou via software gráfico, onde você plota essas funções. Ok? Ok. No item C, ele queria saber, ele pede para que você verifique a ortogonalidade entre esses estados quânticos, né, o estado fundamental, primeiro e segundo estado excitado, por meio de integração, ele quer que mostre explicitamente. Né? Mas ele dá uma dica, né? Já que no item B você fez o esboço dos gráficos, né, então veja, se você observar e explorar a paridade da função, né, seja a paridade ou a não paridade, né, restará apenas uma integral a ser obtida. Né? Vamos ver o que ele quis dizer com isso. Veja lá. Então, uma vez que você tem Psi2, que é uma função par, né? Então, nesse caso, Psi2, tá vendo? Ela é uma função par, tá vendo? Ela tem essa estrutura aqui. Diferente dessas, que as funções ímpares, ela tem essa característica, tá vendo? No eixo que relaciona, ela tem um espelhado, né? A função de onda tem o mesmo comportamento espelhado. Isso é a paridade que a função de onda apresenta, tá vendo? Você tem essa região aqui e essa região. Aqui também, né, no caso de Psi1, ó, você tem essa região negativa e essa região positiva. Tá vendo? É uma paridade que você também tem espelhado aqui. Funções são ímpares, né, nesse caso. E esse caso a função é par, ó. Você tem essa estrutura, mas e aqui, ó, já é diferente. Tem essa estrutura e essa em função dessa paridade. Então, essa não vai ter jeito, né? Para o primeiro caso, veja só. Quando você tem que a função Psi2 ela é par, né? Então, quando o Psi1 ele é um caso ímpar, né? Então, Psi0 vezes Psi1, e tanto o Psi2 conjugado com o Psi1, ou seja, os termos cruzados, né?
eles de fato dão zero, né? Quando eu fizer esse vezes o complexo conjugado vezes esse. Ou a função π0 e π1, ou mesmo π2 e π1, né? Então, porque quando eu multiplico, por exemplo, esta função 2 com esta, né? A estrutura fica com essa característica aqui, né? De paridade, né? Aí, quando... ou seja, independentemente de eu saber qual é a cara do resultado dessa função π1 vezes essa função π2, eu sei que o resultado que vai ter um comportamento assim, uma região positiva e uma região negativa, porque a paridade negativa, ela atua sobre a paridade positiva, tá vendo? Mas essa função vai gerar uma função que vai ter paridade negativa, região positiva e negativa do cálculo. O mesmo vale quando você multiplica π1 com π0, né? Isso aqui também vai dar uma terceira função, né, que é o produto dela, só que vai ter essa cara aqui, ou essa cara ou essa, tá vendo? De paridade negativa. Agora, π2 com π2 vai ter que ser calculado mesmo, porque aqui não vai produzir uma função com paridade negativa, tá? Então, vamos ver nesse caso aí. Quando eu fizer π2 com π0, por exemplo, isso vai acontecer já, tá? Eu vou ter que calcular, não vai ter jeito. Ó, o π0, tá vendo? Ela é uma função aqui par. A única função ímpar é essa. Então, essa função par aqui e essa também, função par. O que você percebe que função par é o seguinte, escolhe um valor aqui, por exemplo, esse valor intermediário, tá vendo? Ele é igualzinho a esse valor intermediário, só que com sinal trocado no x, né? Então, isso que revela para você que seja uma função par, tá toda na região positiva, tá vendo? Mesmo valor positivo e negativo. Então, f de x é igual a menos f de menos x, né? Então, isso é função par. Aqui é diferente, tá vendo? Se você escolhe um valor aqui, ó, por exemplo, sei lá, menos 2, vamos supor, para o valor da imagem da função, se aqui for 2, né, para a imagem, aqui vai ser menos 2. Tá vendo? Então, sei lá, um f de x é igual a menos f de menos x. Ok? Então, é função ímpar. Função ímpar vezes função par tem como resultado função ímpar. E função par vezes função ímpar também dá função ímpar. Agora, função pares entre si vai dar sempre par, e funções ímpares multiplicadas entre si também vão voltar a ser funções pares. Tá? Então, essa é a discussão que está aqui. Então, por isso que quando você faz o termo cruzado de π1 com π2, vai ficar função ímpar vezes função par, dá função ímpar. Função ímpar tem essa cara aqui, uma região negativa e uma região positiva. Quando eu fizer a densidade de probabilidade disso, vai dar a região positiva menos a região negativa na soma. Aí, por isso que vai dar a probabilidade zero. Tá bom? Então, tenha isso em mente. Função ímpar vezes função par dá função ímpar. E aí, a probabilidade vai ser zero quando eu fizer o cálculo lá. Mas vamos ver aqui os casos onde não dá. Por exemplo, aqui você tem uma função par vezes uma função par. Então, isso aqui com certeza não vai dar zero a densidade de probabilidade. Então, vamos integrar esse produto. Então, veja lá. Aqui está o complexo conjugado de π2, que é 1 sobre raiz quadrada de 2, raiz quadrada de m ômega sobre h cortado, integrado de menos infinito a mais infinito. Agora é toda a região do espaço, porque nós estamos falando do oscilador harmônico. 2m ômega sobre h cortado, x menos 1 vezes e elevado a menos m ômega x. Então, veja. Aqui já está combinando, né, o π0 com o π2, tá? Para fazer esse cálculo de integração. Vamos ver se é fácil ver aqui, né? Deixa eu dar uma olhada para o π2. Tá aqui, quando aplicou o operador escada duas vezes, olha como ficou a cara do π2. Ele ficou essa estrutura, tá vendo? M ômega, 1/4, né, de M ômega sobre H cortado vezes π. E aqui deu esse fator. Tá vendo essa estrutura? Vamos ver, ó, o que está no parênteses, 2m ômega sobre h cortado, x ao quadrado menos 1. Aqui, né? 2m ômega sobre h cortado, x ao quadrado menos 1. E essa exponencial, junto com aquelas constantes de normalização, já dá essa estrutura aqui. Tá vendo? Ok. Só que vezes a função de onda do estado fundamental, que foi obtido aqui. Só que a função de onda no estado fundamental... Opa, não, aqui não, né? Ah, tá, peraí. Estou olhando para o problema anterior. Tá aqui. Problema 2.47. Aqui o operador... a função de onda do estado fundamental, aqui tá essa quantidade, tá vendo? 1 sobre essa quantidade e m ômega, tudo isso aqui. Ok? Então, pegando essa quantidade e multiplicando com aquele π2, aí vai resultar... Opa, aqui, né? Nessa estrutura.
E aí a integral tem que ser feita nesse intervalo. Vai dar uma diferença de quadrados, né? Na hora que multiplicar uma função pela outra, aí deu para deixar bem compactada a expressão, tá vendo? Fica o quadrado menos o 1, né? Que é o quadrado do termo. E aqui repete a função, tudo. E aí as constantes se multiplicando dá esse fator. 1 sobre raiz quadrada de 2, raiz quadrada de m ômega sobre πh cortado, tá vendo? Que antes era elevado a 1/4, como ele apareceu duas vezes, aí fica elevado a meio, né? Que é a própria raiz. E aqui no caso, aquele h cortado em m ômega que estava aqui, né, no denominador, simplificou com o outro que já estava no numerador daqui, né? Aí por isso que deu para simplificar. Portanto, agora eu faço essa integral, né? Em função de x ao quadrado e e elevado a menos m ômega h cortado vezes x ao quadrado. E aqui vai dar então igual a menos raiz quadrada. Vamos agrupar que a gente pode? Ó, m ômega, o 2 eu posso incorporar aqui, 2πh cortado, a integral vai ser de... Ah, posso separar, né? De integral de elevado a menos m ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado dx, menos 2m ômega, que é o produto com menos aqui, né? 1 sobre h cortado, integral de x ao quadrado elevado a menos m ômega sobre h cortado vezes x ao quadrado dx, né? Essas integrais nós já fizemos nos exemplos do capítulo 1, né? Você pode consultar lá como faz esse método aqui de resolução, né? Envolvendo agora uma função par multiplicando a exponencial a gaussiana. E aqui só a integral da gaussiana. Então aqui fica igual a m ômega sobre 2πh cortado, menos ali na frente. Ó, integral de uma gaussiana tem como resposta raiz quadrada, né? De quem multiplica x quadrado. Quem multiplica x quadrado. Π dividido por quem multiplica x quadrado, né? O π está aqui. Quem multiplica a raiz quadrada é dividindo, né? É o tal do m ômega sobre h cortado. Aqui fica o inverso, tá vendo? H cortado sobre m ômega, porque está na divisão. Então essa é a resposta para a integral da gaussiana, que uma vez que você lembra disso, né? Aí você tem a solução fácil. Menos aqui 2m ômega sobre h cortado é integral para toda a região do espaço, tá? De menos infinito a mais infinito que isso é válido. E de fato é. Porque se fosse para uma região delimitada, você teria que fazer isso e depois descontar a delimitação, né? Você teria que incorporar aqui. Menos 2m ômega sobre h cortado, que é essa expressão integral. Ah, aqui também, ó, integral envolvendo x ao quadrado e a gaussiana dá a raiz quadrada de π sobre π vezes h cortado sobre m ômega, que é, ou seja, a resposta, né, desse tipo de integral é raiz quadrada de π sobre quem multiplica o argumento da gaussiana, que é x quadrado. Então, quem multiplica é m ômega sobre h cortado, está aqui o inverso, porque é divisão. H cortado sobre m ômega. Só que vezes, tá certo? Não para por aqui. Vezes o argumento que multiplica a gaussiana de novo, só que externamente aqui, sobre o fator 2. Tá? Então, tá aqui. O inverso, né? Que é, na verdade, é 1 sobre 2 que multiplica, quem multiplica o termo da gaussiana. No caso aqui para o par, né? Então, quem está multiplicando a gaussiana? Então fica 1 sobre 2 que multiplica esse cara, que vai ser h cortado, m ômega sobre h cortado. Só que h cortado eu posso mandar lá para cima, usando regras de frações, né? Então fica escrito assim, h cortado sobre 2 m ômega. Essa também é uma receita para calcular esse tipo de integral, tá vendo? É bem interessante. E aí isso é bom, porque aí, nesse caso, ó, o resultado acabou sendo zero aqui para o produto, né, de π2 vezes π0. Aí você teve que calcular aqui, tá vendo? Aí de fato dá zero, né? Que é o que ele queria que a gente demonstrasse aqui. Teria que calcular, né? Porque não dava para saber olhando para o gráfico, né? Porque no caso de π2 vezes π0 é uma função par vezes uma função par. Não tínhamos garantia de que o resultado seria com certeza zero, tá? Agora, uma função ímpar vezes uma função par, aí sim, com certeza dá zero, porque a terceira função que resulta desse produto é uma função ímpar. E aí, veja, olha só, por exemplo, da função ímpar aqui. Se eu integro isso aqui em toda a região do espaço, tá vendo? Vai somar essa região negativa com essa região positiva, vai dar zero de fato, tá bom? Mas entre uma função par e outra função par, eu não posso garantir, olhando para o gráfico, que vai dar zero. Não tem essa garantia. A não ser que eu tivesse plotado numericamente, né, usando o método numérico, eu poderia pegar essa função numericamente e multiplicar por essa função numericamente. Aí eu ia ter uma terceira função numérica, eu ia olhar para essa função numérica gráfica, eu ia ver que a área ia ter uma área inferior, uma área negativa igual a uma área positiva. Aí, numericamente, e olhando para o gráfico, eu poderia ter a resposta. Mas, nesse caso, você pode recorrer ao método algébrico apenas, né? Algébrica, analiticamente, aliás, né? Usando analiticamente o cálculo, você, de fato, revela que, de fato, vai dar zero. Tá bom? Então, esse exercício eu queria fazer essa reflexão, né? Da gente calcular
os estados quânticos, né, para o estado fundamental, primeiro estado citado, segundo estado citado, via método algébrico, usando o operador escada, e, no caso, o operador de subida, né, e olhando a relação de paridade das funções, que ajuda muito a simplificar os problemas, quando você quer saber, por exemplo, densidade, probabilidade, e algo assim. Então, a relação de ortogonalidade, né, a função é ortogonal entre si. Uma função ímpar, ela é ortogonal em relação a uma função par. É isso que a gente acaba tendo certeza aqui, tá bom? Então, essa é a questão que nós estávamos tratando. Então, a gente encerra aqui.